Alguns heróis não são tão bonzinhos assim. Inclusive, muitos deles já se tornaram verdadeiros vilões, tanto em universos paralelos como no universo tradicional deles. Então segue uma lista com 10 super-heróis que já se tornaram vilões nos quadrinhos. Começando com o primeiro super-herói criado pela DC, o Superman. Ele já teve várias histórias onde ele se tornou um ditador ou comandava em base da sua própria vontade, mas Injustiça, Deuses Entre Nós talvez seja a mais conhecida, onde nessa história ele comanda o mundo com mão de ferro, tentando implantar uma paz forçada e tirando até a liberdade de algumas pessoas, o que leva para uma separação e um combate entre os aliados do Superman e os aliados do Batman. Mas é claro que com a Marvel isso também acontece. Inclusive, muito atualmente, o Capitão América se tornou um agente infiltrado da Hydra. Um assunto que levantou muita polêmica e muita discussão quando foi revelado. Mas a explicação para isso é que ele sofreu um controle mental a mando do Caveira Vermelha, que tinha implantado falsas memórias no Capitão América. Mesmo assim, o maior símbolo do heroísmo e do patriotismo dos quadrinhos da Marvel, passando para o lado dos vilões, é um fato complicado para os fãs. O Hulk já teve várias fases dentro da Marvel, onde ele era totalmente um monstro de destruição incontrolável até se tornar um personagem com uma mente clara e muito bem construída. Mas em Velho Logan, o Hulk passa muito tempo com a radiação no corpo que acaba interferindo na cabeça dele, deixando ele completamente insano. Ele faz filhos com a prima Jennifer Walters, a mulher Hulk, o que acabou se tornando na gangue Hulk, e ele dominava uma boa parte dos Estados Unidos depois da destruição de todos os heróis. Sem contar também no que ele se tornou num futuro pós-apocalíptico demonstrado na HQ Futuro Imperfeito, chegando até a mudar o seu nome para Maestro. Um dos maiores heróis da DC, se não o maior, é o Batman, que normalmente tem como parceiro o Robin, mas muitas pessoas já usaram esse manto e um deles foi o Jason Todd. Ele acabou sendo morto pelo Coringa, mas revivido depois de alguns anos. E quando ele volta e descobre que o Batman nunca se vingou, nunca matou o Coringa por causa da morte dele, ele se revolta e se torna o Capuz Vermelho, um vilão que queria a sua vingança e mostrar para o Batman que essa política de não matar não funciona. Com o tempo, ele se acalma e se torna um anti-herói e hoje é um querido personagem na DC, mais até do que na época quando ele era um Robin. Um outro aliado que voltou da morte agora na Marvel foi o Bucky Barnes, companheiro de longa data do Capitão América. Acreditava-se que ele tinha morrido numa explosão, mas foi encontrado pelos russos, teve o seu cérebro reprogramado e foi usado como arma de destruição soviética, chamado de O Soldado Invernal. Quando tem a programação ativa, ele só age obedecendo os comandos dos seus líderes, atacando qualquer pessoa, seja herói ou civil. É outro que com o tempo acabou retornando para o lado certo e se tornando um herói de novo. Hal Jordan é considerado por muitos o maior dos Lanternas Verdes, mas ele já foi um dos maiores inimigos da própria tropa. Depois de tentar reconstruir Coast City, que tinha sido destruída, ele é acusado de usar os seus poderes em bem próprio. O Hal se enfurece e começa uma verdadeira aniquilação, matando a maioria dos membros da tropa dos Lanternas Verdes e roubando seus anéis. Anos depois, a gente descobre que ele estava sob influência de Parallax, a entidade do medo que controlava o corpo dele. Indo para os mutantes da Marvel, a gente tem 2 aqui na lista. Começando com a querida Jean Grey, uma das primeiras integrantes da equipe. Em uma viagem espacial, uma entidade cósmica chamada Fênix encontra ela e incorpora nela, aumentando seus poderes. Mas quando ela é levada ao extremo pelo Clube do Inferno, a entidade emerge e toma controle do corpo e da mente da Jean, tornando ela na Fênix Negra, uma força que deixa destruição por onde passa, inclusive destruindo planetas e galáxias pelo universo. Lembrando que ela não foi a única hospedeira da Força Fênix, mas com certeza a mais conhecida. O outro mutante aqui da lista é o Anjo, também um dos primeiros integrantes da equipe.
Na saga Massacre dos Mutantes, ele acabou gravemente ferido e perdeu as suas asas. Ele passou por uma fase muito depressiva até ser encontrado pelo Apocalipse, que entrou na mente do anjo e reconstruiu as suas asas, tornando elas metálicas e deixando a sua pele azul. A partir daqui, ele se autodenomina Arcanjo e se torna um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. E mesmo depois dele voltar a si, ele mantém o nome de Arcanjo. Na DC, a gente teve uma personagem que na verdade se fingia ser uma heroína. A Terra. Ela foi criada e introduzida na equipe dos Jovens Titãs já com a intenção de conquistar a afeição do público, para ser revelado um tempo depois na saga Contrato de Judas, que na verdade ela era uma inimiga infiltrada esse tempo todo, trabalhando para o Exterminador. Ela ajudou o vilão a capturar toda a equipe, o que foi um grande choque para os fãs e acabou mudando para sempre o status e a personalidade de alguns heróis. E para finalizar, outra versão do Superman que acabou virando de lado, dessa vez Superboy Prime, é a versão do Superman da Terra Primordial, uma terra que existiu antes de Crise nas Infinitas Terras, onde não existiam heróis, só esse Superman mesmo. Ele era o único com poderes e quando ele descobriu o multiverso, ajudou a salvar o universo na crise. Mas ele acabou ficando preso numa dimensão paralela, onde acabou afetando a mente dele, deixando ele insano, por ter perdido a vida que ele tinha de uma hora para outra, ainda sendo um adolescente. Ele consegue quebrar as paredes da realidade e sair dessa dimensão paralela, mas agora afetado, ele acaba matando alguns heróis, destruindo planetas e universos inteiros na saga Crise Infinita. Como de costume, não deu pra colocar todos os heróis que já viraram vilões, então coloca você aí nos comentários os que ficaram de fora dessa lista. E se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado, valeu e até mais. Esse vídeo foi patrocinado por DC Comics Amino.